No verão de 2013, o Barcelona estava voando alto no meio de uma feroz rivalidade no El Clássico. Eles haviam reconquistado a coroa de campeões da Espanha, marcando em cada uma das 38 partidas no caminho para o 22º título. Agora, estabelecido como um fenômeno absoluto, Lionel Messi foi responsável por 40% dos gols da equipe naquela temporada, enquanto seus companheiros Pedro, Davi Villa, Alexis Sánchez e Cesc Fábregas orbitavam ao redor do número 10. Ainda sobre a inspiração de Pep Guardiola, Tito Vilanova organizou sua equipe para se concentrar em um futebol de posse, alta pressão e ataque. E ao final da temporada, o Barcelona solidificou ainda mais sua reputação como uma das equipes mais formidáveis do futebol mundial. No entanto, a humilhação na Europa nas mãos dos futuros campeões Bayern de Munique e uma amarga derrota para os Galácticos na Supercopa mancharam uma campanha, se não brilhante. O termo Messi-dependência foi cunhado pela mídia espanhola, comentando sobre a dependência do clube de seu astro argentino. A diretoria reconheceu a necessidade de investir em outro nome de destaque para neutralizar essa ideia. Os rumores de transferência começaram e o Barça estava interessado. Com 31 anos, Villa estava ávido por um papel mais proeminente e, tentado pelo ambicioso projeto de Diego Simeone no Atlético de Madrid, ele se mudou para Madrid, enquanto Thiago Alcântara partiu para o Bayern. Querendo aumentar seu poder de ataque, o Barcelona procurou um substituto mirando especificamente na América do Sul. No Santos, um ponta de 20 anos estava brilhando no topo do futebol brasileiro, sendo comparado a Pelé desde a sua estreia aos 17 anos. A velocidade elétrica, dribles fluidos e talento natural de Neymar fascinavam os espectadores enquanto ele ascendia ao topo do continente. Em 2011, o Barcelona percebeu seu potencial durante a final do Mundial de Clubes, testemunhando a qualidade do jovem de perto. O Barcelona reconheceu seu potencial para não ser apenas um dos melhores jogadores do planeta, mas também um ícone esportivo, à semelhança de Ronaldinho Gaúcho durante seu tempo na Catalunha. A transferência foi confirmada em junho de 2013 por um montante de 88 milhões de euros, com um contrato de 5 anos. Após uma par de temporadas anteriores com Vila Nova, que se demitiu devido a uma doença, sendo substituído por Gerardo Martino, que queria manter a largura do time com Neymar atuando pela esquerda, enquanto Messi permanecia centralizado como ponto focal do ataque. Esperava-se que o brasileiro precisasse de um período de adaptação para se acostumar às demandas táticas mais rígidas do futebol europeu e à abordagem tic-tac do Barcelona. Ele fez algumas aparições no banco nos primeiros meses, demonstrando vislumbres de seu imenso talento e tendo um impacto significativo no campo. Ele fez seu primeiro gol no Barça jogando contra o Atlético de Madrid no Vicente Calderón, 7 minutos depois de entrar no jogo, empatando e dando o título ao Barcelona. Em meados de outubro, ele iniciou uma sequência de 5 jogos consecutivos, em que contribuiu com um gol e uma semana depois marcou e deu assistência na vitória por 2-1 sobre o Real Madrid, desempenhando um papel importante na formação do vínculo entre ele e os torcedores. Em 14 jogos da La Liga, Neymar acumulou 6 gols, 8 assistências, enquanto na Liga dos Campeões marcou 4 gols, sendo 3 deles em cima do Celtic, que é aquele jogo que ele teve maior destaque na Champions. O trio Neymar, Messi e Alexis Sánchez estava letal, deixando o Barcelona em primeiro no fim da primeira metade do campeonato. No entanto, contusões de Messi e Neymar fizeram o desempenho cair. Eles foram de vencer todos, exceto apenas 2 dos primeiros 18 jogos da Liga, para perder mais de 20 pontos após o Natal. Mas o camisa 10, Messi, se recuperou de um início morno de temporada e teve uma média de 1 gol por jogo nas últimas 19 partidas, mantendo o time à frente do Atlético, que estava na perseguição. Os colchoneiros de Simeone causaram outra surpresa nas quartas de final da Champions, eliminando o Barça e prolongando o jejum europeu deles. No último dia da temporada, o gol de empate de Diego Godín tirou o título das mãos catalães. Na Copa do Rei, o Barça perdeu a final para o Real Madrid, acabando por tornar o fim de ano melancólico para os catalães. Tinha sido um ano de altos e baixos. Apesar dos resultados finais, Neymar tinha tido um ano muito bom, com 15 gols e 15 assistências, e já estava habituado ao estilo de jogo e aumentava cada vez mais sua sinergia com Messi. Mas apesar disso, tinha uma peça faltando, e o recém-nomeado presidente José Maria Bartomeu estava ansioso para corrigir os problemas para que o Barcelona pudesse competir novamente em todas as frentes. Ele começou trazendo o ex-treinador da equipe B, Luís Henrique, para substituir Martino.
No entanto, devido ao verão da Copa do Mundo, a transferência de jogadores era um problema mais complicado. Em julho, Alexis Sanchez foi vendido ao Arsenal por uma quantia de 42 milhões de euros, ajudando a financiar a compra do homem para preencher a vaga do chileno. Era ele, Luis Suárez, do Liverpool, que tinha terminado a temporada com 31 gols em 33 jogos. A Copa do Mundo estava rolando e Suárez tinha marcado 2 gols na fase de grupos contra a Inglaterra. O Uruguai enfrentou a Itália, precisando de 3 pontos para evitar a eliminação. O jogo foi sem gols na maior parte, mas o maior destaque foi aos 79 minutos, quando Suárez mordeu o ombro do defensor Chiellini, uma ação ilegal que não é notada até depois do apito final. Momento em que o Uruguai havia avançado e a Azul estava indo embora. Essa não era a primeira infração que ele tinha cometido, e a FIFA suspendeu o Suárez por 4 meses, excluindo do restante do torneio e de qualquer competição. Isso fez o seu preço de mercado cair, e o Barcelona aproveitou e contratou por 82 milhões de euros. Henrique e sua equipe estavam prosperando mesmo sem o Uruguai. A dupla sul-americana Neymar e Messi haviam amadurecido após um ano juntos, forjando uma conexão maior que era quase telepática, com o camisa 10 frequentemente sendo um provedor para Neymar. Nas 8 primeiras partidas da Liga, os dois estiveram envolvidos em 24 gols, enquanto o Barça permaneceu invicto. Outubro chegou, e 4 dias após eliminar o Ajax no Camp Nou pela Champions, ocorreu o primeiro El Clásico da temporada. Era a estreia de Suárez. Os catalães começaram bem com Neymar marcando o primeiro, mas logo levaram a virada, com o jogo terminando 3-1. Suárez demorou um pouco para se adaptar e, apesar de não marcar gols, sua qualidade e vontade provaram ser úteis, com ele dando 5 assistências na La Liga neste período sem gols. Suárez encerrou seu período sem marcar gol em um jogo da Champions em novembro contra o Apoel, iniciando uma sequência de eventos que colocou o Barça no topo do seu grupo. No novo ano, o Barça começou a acelerar, rasgando as equipes em casa e mantendo alguma consistência ao subir na tabela. O número 1, Ter Stegen, foi sólido entre os postes, com visão suprema, equilíbrio inigualável e com gols frequentes de Messi, o cérebro do trio, fazendo as coisas acontecerem no terço final. O brasileiro pela esquerda com a sua velocidade avassaladora, dribles desconcertantes e habilidade especial em 1 contra 1, tornou-se um pesadelo genuíno para os laterais, que ele deixava no chão ou perseguindo desesperadamente. E agora, com El Pistoleiro fazendo gols, o trio MSN acabava de se formar. Eles trocavam de posição ao longo do jogo e, à medida que jogavam juntos, a conexão melhorava, trocando passes rápidos, fazendo corridas inteligentes e confundindo as defesas. Em 2015, a liga se tornou o playground deles. E entre janeiro e maio, MSN marcou 54 gols e deu 30 assistências, com Messi em particular brilhando. Na Copa do Rei, Neymar foi a estrela, convertendo 3 gols em 5 jogos para levá-los à final, onde eram os favoritos contra o Atlético de Bilbao. Já na Champions, eles haviam passado pelos campeões ingleses Manchester City nas oitavas, e nas quartas enfrentaram um velho conhecido da fase de grupos, o Paris Saint-Germain. Com 3 gols de Neymar e 2 de Suárez, eles avançaram às semis contra o Bayern de Munique. No Camp Nou, foi um atropelo do Barça, com 3-0 no placar e um gol humilhante do Messi em cima do Boateng, que todo mundo lembra. Eles foram para Munique no segundo jogo. Com uma atuação brilhante do Neymar, o jogo terminou 3-2, levando-os a Berlim para sua primeira final da Liga dos Campeões em 4 anos. Antes do jogo, o Barça tinha muito o que enfrentar nos outros campeonatos. O gol de Suárez no Bernabéu contra o Real havia aumentado a vantagem na La Liga para 4 pontos. Sabendo que o Barça só dependia dele, Henrique manteve uma corrida invicta, perdendo apenas 4 pontos em 10 jogos para garantir o 23º título da La Liga. Já pela Copa do Rei, eles enfrentariam o Bilbao, e pela 11ª vez na temporada, Messi marcou 2 gols, sendo um deles um dos gols mais memoráveis do argentino. E Neymar também deixou o dele, fazendo o Barça campeão da Copa. Agora o que faltava era a final da Champions contra a campeã italiana Juventus. Os times tinham formas contrárias de jogo. Enquanto a Juve era mais defensiva, o Barça era mais agressivo, tornando a final uma experiência envolvente. Os catalães começaram de forma assertiva, quebrando a barreira italiana aos 4 minutos com Rakitic, que concluiu uma jogada que envolveu 9 jogadores de linha. O resto do primeiro tempo foi tranquilo, mas após o intervalo, o domínio do Barça evaporou à medida que a Juve restaurou o equilíbrio com um contra-ataque, terminando no gol de Morata. O pêndulo poderia ter oscilado de qualquer maneira a partir desse ponto. No entanto, 10 minutos depois, em um chute rebatido de Messi por Buffon, Suárez só chegou para empurrar para as redes,
colocando o Barcelona na frente de novo. Um gol anulado de Neymar deixou a partida em aberto, até que Messi conseguiu achar um passe para Ney, que tocou para Pedro e recebeu de volta, ficando cara a cara com Buffon e marcando o gol que colocaria fim à partida e colocando ele como artilheiro da competição, empatado com CR7 e Messi. Minutos depois, o jogo acabou e o Barcelona se tornava campeão, alcançando a tríplice coroa. Foi uma das melhores temporadas que o clube teve, e até aquele momento o impacto do trio MSN foi gigantesco, com 122 gols juntos. Era a marca mais alta para um trio de ataque em uma temporada na história do futebol espanhol. Suas qualidades individuais se mesclaram de maneira requintada, produzindo momentos gloriosos. Seria difícil superar o ano que tiveram, mas mesmo assim, com a nova temporada se iniciando, os campeões continuaram a se destacar. O elenco mal mudou, exceto pela saída do lendário capitão Xavi Hernández. Tudo começou muito bem com a conquista da Supercopa em cima do Sevilla, com o Henrique ainda no comando e o brasileiro ainda ao lado de Messi. A dupla reiniciou seu assombro à liga, desmantelando defesas e acumulando uma quantidade impressionante de gols. O diagnóstico de cachuva de Neymar fez ele perder alguns jogos em agosto. E o problema no joelho de Messi voltou em outubro, tirando-o de jogo por 7 semanas. Mesmo assim, Barça continuou esmagador. Neymar e Suárez continuavam acirrados e estraçalhando o Real Madrid por 4-0 em pleno Bernabéu. Após a volta de Messi, o trio continuou amassando as defesas na La Liga e fazendo uma quantidade absurda de gols. Em 3 de março, uma vitória sobre o Rayo Vallecano foi o 35º jogo consecutivo sem derrota, ultrapassando o recorde nacional de 1989 do Real Madrid, que o Barça estendeu para 39 antes do Clássico. Eram 32 vitórias e 7 empates. Mas os merengues conseguiram tirar essa invencibilidade por 2-1 no Camp Nou, devolvendo a derrota que havia sofrido em casa no primeiro turno. Mas 2 derrotas depois do Clássico fizeram com que o Real colasse nos líderes catalães, com diferença de 1 ponto. Com o Tubarão Branco aparecendo no retrovisor, eles não podiam vacilar. Então, Henrique colocou força total nos últimos 5 jogos. Visitando La Coruña, o trio MSN massacrou, vencendo por 8-0. Destaque para o Uruguai, que fez 4 gols e deu 3 assistências. Esse desempenho deu uma motivação extra para a equipe, e 3 dias depois eles massacraram o Sport Gijón, dividindo os 6 gols entre o trio da frente, 1 para Messi, 1 para Neymar e 4 para Suárez, que fez história como o único jogador da La Liga a marcar 4 gols em 2 jogos consecutivos. Encontrando as redes novamente nas vitórias seguintes sobre Betis e Espanhol, que foram vítimas de MSN por 5-0. Que isso, galera, os caras tava demais. Um jogo restava e apenas 1 ponto separava os gigantes espanhóis. Olha, se você assistiu até aqui, eu acredito que você esteja gostando. Então eu quero te lembrar que se inscrevendo no canal, você me ajuda com o meu sonho de pagar boleto fazendo o que eu amo. Então se inscreve aí que não custa nada. Muito obrigado. Enquanto o Real jogaria contra o La Coruña, Barcelona viajou até Granada e uma vitória simples o separava do título. Tendo feito 11 gols nos últimos 4 jogos, Suárez estava on fire e não deixou de aparecer no último jogo do campeonato, né? Com um hat-trick do atacante, o Barcelona se sagrou campeão espanhol novamente pelo 2º ano seguido. Barça também estava na final da Copa do Rei novamente e enfrentaria o Sevilla na semana seguinte, empilhando 25 gols no caminho de 8 jogos até a final. Outra apresentação estrondosa de MSN estava prevista. O caos veio ao Caldeirão, com 11 amarelos e 3 vermelhos mostrados, principalmente ao Sevilla, que conseguiu resistir ao trio por 90 minutos, mas teve dificuldades para marcar. Na prorrogação, o lateral esquerdo Jordi Alba quebrou o empate, aproveitando um passe longo de Messi. E no final, o argentino combinou com Neymar para vencer a armadilha de impedimento e matar o jogo. Outra dobradinha acontecia, e MSN reforçava sua reputação como o trio mais mortal da Europa. Em um ano marcado por lesões, Messi foi além das estatísticas. Ele orquestrou o time e criou 85 contribuições de gol, sendo 41 gols e 24 assistências. Estabelecido agora como um dos melhores dribladores do planeta, Neymar bateu a marca de 20 gols e 26 assistências e continuava a encantar o público com suas jogadas. Mas o grande nome da temporada não foi nenhum dos dois, e sim Luis Suárez, que terminou com incríveis 59 gols e mais do que isso, ele se tornou o único jogador na história a liderar a La Liga em número de gols e assistências, tendo dado também 24 passes para gols. Esses números aumentaram a marca do trio do ano passado, e eles terminaram a temporada com 131 gols no total. Mas nem tudo são flores. Apesar da ótima campanha, ela ficou à sombra da temporada passada. E todos sabemos que todos os clubes europeus sonham com a Champions League todos os anos. E o Barça foi eliminado nas quartas pelo Atlético de Madrid.
e viram seu maior rival ganhar a orelhuda. Na terceira temporada do trio, o domínio em casa continuava, com MSN liderando o caminho para garantir o título da Supercopa, com Messi como capitão na ausência de Iniesta, um papel que o argentino assumiu frequentemente nesse ano. Na Liga, Suárez começou com um hat-trick na primeira rodada, ao qual Messi acrescentou 2 em uma vitória por 6-2. Embora os três estivessem entre os 5 melhores jogadores do ano de 2016, Messi perdeu a bola de ouro em dezembro e decidiu elevar a aposta, retornando com tudo para a temporada e mantendo uma média de 1 gol por jogo ao longo do ano. Neymar estava visivelmente mais quieto em 2017 e ficando estatisticamente atrás das marcas dos 2 anos anteriores e aparecendo mais com assistência do que com gols, mas ainda assim provou ser uma das engrenagens principais do time, com suas jogadas mágicas. Enquanto o MSN continuava a causar estragos, o destaque mais memorável dessa temporada veio em março, quando o grupo de Henrique tentou superar probabilidades cruéis, enfrentando o PSG nas oitavas de final da Champions. A fantasia da conquista europeia parecia desmoronar. Sofrendo uma humilhação por 4-0 no Parque dos Príncipes, o Barcelona parecia letárgico com a bola, e até Messi não parecia ele mesmo. Um milagre era a única chance deles. E se isso acontecesse em algum lugar, seria no Camp Nou, onde 96 mil pessoas se reuniam. Quando 3 minutos depois, um gol de Suárez deixou o Barça precisando de mais 3 para levar para a prorrogação. O PSG manteve a calma conforme o tempo corria, mas aos 40 minutos, Kurzawa tentou afastar uma bola e acabou marcando contra. Ao final do primeiro tempo, eles tinham feito 50% do dever. Na volta, Neymar, que estava chamando o jogo e oferecia muito perigo, tabelou com Iniesta e conseguiu um pênalti. Messi converteu e aumentou a esperança catalã, mas ela veio abaixo com um super chute de Cavani 12 minutos depois. Com esse gol, o Barcelona precisava fazer de novo mais 3 para avançar, o que já parecia impossível. Enquanto o relógio avançava, a resistência do PSG manteve o trio MSN bloqueado por mais de 20 minutos. Finalmente, de fora da área, o brasileiro cobrou uma falta, vencendo Kevin Trapp a 2 minutos do final dos 90. E 60 segundos depois, Messi lançou uma bola magistral para Suárez, que Marquinhos estava marcando de maneira um pouco íntima demais, para o gosto do árbitro, resultando em outro pênalti, convertido dessa vez por Neymar. Ainda faltavam 4 minutos para eles conseguirem achar mais um gol. E 40 segundos para terminar o tempo de acréscimo, Neymar deu um corte e lançou uma bola milimétrica para Sérgio Roberto se jogar e marcar um gol que entraria para a história. Com ele, o Barça virava o agregado e fazia a maior virada da Champions de todos os tempos, apelidada de A Remontada. Esse triunfo mostrou o poder do trio MSN novamente, e Neymar, em particular, ganhou o prêmio de melhor em campo. Apesar de todo o êxtase, estava explícito que esse Barcelona era mais frágil que de outros anos. A preocupação aumentou porque na próxima fase uma formidável Juventus expôs as fragilidades do Barça em Turim. E depois, na Espanha, segurou a vantagem de 3 gols graças a Bonucci e Chiellini. O sonho de repetir o triplete tinha desmoronado. E com a temporada em perigo de desmoronar ainda mais, concentraram-se na Liga, onde, devido à derrota para o Málaga, estavam a 3 pontos atrás do Real Madrid. A próxima parada foi o Bernabéu, e com a suspensão de 3 jogos de Neymar por ter sido expulso, os galácticos tinham uma vantagem na corrida pelo título. Mostrando porque muitos o consideram o melhor de todos, Messi continuou sua incrível sequência de gols, guardando um no primeiro tempo de jogo e outro quase no final para dar a vitória aos catalães, fazendo sua comemoração icônica de mostrar a camisa na frente da torcida do Real Madrid e sendo seu gol de número 500 na carreira. Ainda atrás da tabela, o Barça ainda tinha 5 jogos para torcer por um tropeço dos galácticos. Nesses 5 jogos, o trio MSN anotou 15 gols e ganharam 100% dos pontos, mas não foi suficiente. CR7 e companhia mantiveram a campanha e mostraram porque eram merecedores de conquistar o 33º troféu da La Liga. Sem troféu da Champions e da Liga, era difícil ver essa temporada como algo além de um fracasso. No entanto, havia uma chance de salvá-las, e graças ao esforço de Neymar e Messi, eles a agarraram. Vencendo o Alavés e sendo o primeiro time a conquistar 3 Copas do Rei consecutivas desde a década de 50. A temporada 2016-2017 foi um sinal do fim dos tempos para o Barça, com jogadores envelhecendo e uma equipe mais fraca em geral. A dependência do trio MSN atingiu o auge, somando 111 gols juntos, tendo Messi uma média maior que 1 gol por jogo. Absurdo. A terceira temporada do trio mostrou sua incrível força ofensiva, e apesar de ter levado o Barça a 90 pontos na Liga, a força do Real o superou.
Eram necessárias mudanças para alcançar um futuro melhor, e uma dessas mudanças ocorreu na janela de transferência, mas o clube não estava preparado. Em agosto de 2017, a equipe do PSG pagou a multa rescisória de impressionantes 222 milhões de euros. Galera, tô falando de euros, de Neymar, e o anunciou na equipe. O acordo fez dele o jogador mais caro da história do futebol de todos os tempos. Mais do que dobrando a mudança de Pogba para o United um ano antes. Neymar ficou vinculado ao clube parisiense até pelo menos 2022. Os proprietários do clube viam isso como uma maneira de finalmente estabelecer o PSG como uma potência global. E Neymar via como uma chance de assumir um papel proeminente. Ambas as partes viam isso como uma oportunidade de elevar seus perfis. Provavelmente, com a bola de ouro em mente, ele se sentia ofuscado pela presença de Messi e queria forjar a sua própria em um clube em ascensão, garantindo tanto a Liga dos Campeões quanto a bola de ouro. Messi e Suárez continuaram, mas esse era o fim do trio MSN. O trio mais mortal e divertido de se ver jogar na história do futebol. Depois da saída do brasileiro, Barcelona tentou emplacar algumas contratações, como Dembélé, Coutinho e Griezmann, mas no fim os milhões foram gastos em vão. Por razões como contusões ou pressão da torcida, nenhum deles conseguiu desempenhar o papel que Neymar desempenhava. À medida que os jogadores saíam de seus anos de auge, o clube sofria, atingindo uma fase difícil. O uruguaio Luis Suárez partiu para o Atlético, onde conquistou sua quinta La Liga. Após um ano sozinho, o maior artilheiro da história do Barça se despediu emocionalmente, reunindo-se com Neymar para completar o quebra-cabeça de outra tríade ameaçadora. Na era moderna do esporte, ninguém viu nada parecido como o trio MSN. 3 super jogadores no auge de suas carreiras, capazes de combinar com uma facilidade tão fluida e alcançar uma quantidade absurda de 364 gols em apenas 152 jogos juntos. Foi um período curto de 3 anos, mas que ficaram na memória de todos aqueles que tiveram o prazer de acompanhar. Se você ainda não se inscreveu, ainda há tempo, mas vai rápido porque o vídeo vai acabar. Ah, e deixa o like também, por favor. Essas duas coisas não custam nada pra você, mas são muito importantes pra mim. Então foi isso, galera. Valeu, falou!